Boa noite, queridos. Realmente é um privilégio muito grande para mim poder estar aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Já fazem bastante tempo, acho, né, que eu acho que eu preguei uma vez aqui, né, mas eu nem estou bem lembrado. Mas eu sou muito feliz que o que Deus tem feito aqui no seu meio e o que Ele continua fazendo e o que Ele vai fazer daqui para frente. Eu já estou, como o pastor Eibe comentou, eu já estou no Japão já há mais de 35 anos. E antes de ir para o Japão, eu trabalhei com a minha família, com o pastor Eibe, com a família do meu irmão Lucas e a Cristina, e a família toda, lá em Santarém, do Pará. Meus pais também estavam conosco. Eu trabalhei lá, então, em Santarém por uns 5 anos e meio. E depois, então, fui para o Japão, onde eu já tinha ido para os 2 anos, por um tempo curto, assim, de missões antes, mas agora já estou mais de 35 anos lá. Depois de ir para o Japão, depois de uns 10 anos, Deus me deu o melhor presente da vida, que foi a minha esposa Cristina, que tem realmente sido uma bênção incrível para mim, pessoalmente, para o trabalho no Japão também. Ela, realmente, no mês agora de novembro, nós completamos 25 anos de casados. Então, estamos muito felizes que Deus nos tem dado um matrimônio muito feliz. A Cristina estava viúva por 3 anos e meio, e depois Deus colocou um amor muito especial nos nossos corações um para o outro, e esse amor continua crescendo cada vez mais, graças a Deus. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês um tema que para mim é muito, muito importante pessoalmente. É o tema de vivendo o novo ano em Cristo. Nós ainda estamos, né, na primeira parte desse ano e já passaram umas 2 semanas. No primeiro dia do ano, no 1º de janeiro, o pastor Sabá falou sobre sendo filhos de Deus, assumindo nossa identidade como filhos de Deus. E, na verdade, essa mensagem agora vai ser como se fosse bem relacionado. Porque para saber quem eu sou em Cristo é muito, muito, muito importante. E sabe que a Bíblia enfatiza muito isso. No culto anterior, o pastor Eibe comentou que na Bíblia tem mais de 300 vezes que essa expressão em Cristo ou nele está escrito. E a Bíblia, então, especialmente os escritos do apóstolo Paulo, eu queria até desafiá-los para esse novo ano agora, nós estamos iniciando, para durante esse ano de 2023, pelo menos leia uma vez todas as cartas de Paulo e procura anotar, toda vez que está escrito em Cristo ou nele, para sublinhar lá, ou se for no iPad lá, mas para anotar lá, vermelhar, e no seu caderno lá do seu tempo sozinho com Deus, escreve lá a referência e o que Deus está falando com você através daquele trecho. Se você fizer isso com todas as cartas de Paulo, eu creio que sua vida vai ser transformada. Se você buscar mesmo a Deus nesse sentido, porque essa realidade de quem nós somos em Cristo é uma coisa muito, muito profunda. Eu já venho pensando, meditando nisso já por várias décadas, mas eu sei que eu posso gastar todo o resto da minha vida e toda a eternidade e a gente não vai sondar tudo que há, porque realmente é muito profundo. Quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, vamos ler aqui. Portanto, se alguém está em Cristo, olha só, está onde? Em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Agora, o que está envolvido nessa nova criação? Isso que é muito importante, porque nós agora somos, a tradução anterior era, nós somos novas criaturas, né? Mas nós somos uma nova criação. Deus fez algo que nunca tinha sido feito antes. Nós somos muito mais abençoados do que o profeta Eliseu, o profeta Elias, do que o rei Davi, do que todos os profetas Jeremias e Isaías, porque nós, não eles, mas só nós que somos em Cristo, é que fomos feitos essa nova criação. Agora, o que é essa nova criação? É isso que nós queremos hoje
pensarmos juntos sobre isso. Agora, quando nós nos tornamos um só em Cristo, algo muito importante aconteceu em nossas vidas. E vamos ler Gálatas 2:20. Sabe que toda manhã eu procuro meditar nesse versículo. Eu já decorei em português, inglês, japonês, mas você já decorou Gálatas 2:20 já? Não? Por favor, gente. Não pode viver a vida cristã sem decorar Gálatas 2:20. Porque realmente é um versículo muito precioso. Vamos ler juntos, tá? Segundo Gálatas 2:20. Foi crucificado com Cristo, todos juntos, tá? Todo mundo em voz alta, por favor. Fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo. Isso aí, em poucas palavras, fala muita coisa. Porque isso está falando sobre sua posição em Cristo. Tudo que aconteceu com Jesus, aconteceu com você. Agora, essa expressão, em Cristo, eu sempre, talvez vocês já viram essa ilustração, mas eu gosto muito dessa ilustração de, vamos então dizer que essa Bíblia zona aqui é Jesus. E essa folha é você. Então, quando você creu em Jesus, arrependeu dos seus pecados, pediu Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, Jesus entrou em sua vida, o sangue dele lavou todos os seus pecados, e no mesmo tempo, Deus te colocou em Cristo. Você foi colocado dentro de Cristo. O corpo é o quê? O corpo é, a igreja. A igreja é o quê? É o corpo de Cristo, não é mesmo? Mas então, a igreja é o corpo. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Por isso então que nós juntamente formamos o corpo de Cristo. E você estando colocado em Cristo, é claro que nós todos sabemos que Deus não está limitado com o tempo, né? 1 bilhão de anos atrás, 1 bilhão de anos daqui para frente, Deus é o grande eu sou, sempre o presente. E então, quando Jesus morreu na cruz, ele já tinha escolhido você, Pedrinho, para ser seu filho, você, Maria, para ser sua filha, e nós todos fomos escolhidos já antes da criação do mundo, e lá, quando Jesus foi crucificado, nós já estávamos em Cristo. É por isso que a Bíblia diz que eu fui crucificado com Cristo, 2000 anos atrás. Então, nós todos, se você estiver em Cristo, você então também já foi crucificado. Aí, quando Jesus foi sepultado no túmulo, você também foi sepultado. E quando Jesus ressuscitou, o que aconteceu? Você também ressuscitou. Só que não parou aí, não. Vamos ler Efésios 2:16. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, onde? Em Cristo Jesus. Agora, olha só. Jesus ressuscitou e eu já estava em Cristo, você já estava em Cristo. Jesus depois de 40 dias, voltou para o céu e você também foi para o céu. E Jesus sentou à direita de quem? Do Pai, e você sentou à direita do Pai, né? Por isso que a Bíblia fala que nos fez assentar nos lugares celestiais. Agora, você sabia que a vida cristã, fazendo um resumo total da vida cristã, são 3 aspectos, né? Justificação, o segundo é o quê? Santificação e depois glorificação, né? Nós somos justificados, depois da vida toda nós estamos nesse processo pelo poder do Espírito Santo, estamos pouco a pouco, sendo transformados na imagem de Jesus. Esse é o processo da vida toda de santificação. E quando Jesus aparecer nos ares, nós que estamos vivos, vamos o quê? Os que já morreram vão ressurgir primeiramente, mas nós que estamos vivos, naquele piscar de olho, nosso corpo mortal vai ser transformado no corpo glorificado, do mesmo tipo de corpo que Jesus ressuscitou, não é mesmo? Essa é a glorificação. Justificação, santificação, glorificação. Agora, em Cristo, já está tudo no passado já. Porque Deus já te vê tudo já feito, entende?
Por isso, então, que você já está glorificado. Você lendo lá Romanos 8, já fala que em Cristo nós já estamos glorificados. Ele já nos glorificou. Jesus foi glorificado e quando ele foi glorificado, ele enviou o Espírito Santo, não foi? Mas em Cristo eu já sou justificado, santificado e glorificado. Por isso que eu já estou à direita do Pai, reinando nessa posição total de vitória, reinando sobre todo mal, toda coisa ruim. Eu já estou reinando com Cristo, porque eu estou onde? Em Cristo. Agora, irmãos, notam bem, essa palavra, essa expressão em Cristo é super importante. E se você hoje à noite e de hoje para frente começar a deixar o Espírito Santo a fazer essa realidade, uma realidade no seu coração, esse ano de 2023 vai ser o melhor ano da sua vida. E cada ano vai ficar melhor. Porque em Cristo o potencial que nós temos é infinito, né? Cristo é infinito. E eu estando em Cristo, o potencial também é infinito. Por isso que eu, voltando agora só no slide para o primeiro ponto, eu queria enfatizar que eu estou sentado onde? Em Cristo nos lugares celestiais. Agora é muito interessante porque quem aqui sabe quantos capítulos que há em Efésios? 6 capítulos. E você sabia que os primeiros 3 capítulos não tem nenhum mandamento. Sabia disso? Você pode procurar todos os 3 capítulos, capítulo 1, 2 e 3, e só está falando sobre as bênçãos que são nossas. Não tem nenhum lugar que fala faça isso, faça aquilo. Do capítulo 4, versículo 1 em diante, está cheio de mandamentos. Mas capítulo 1, 2 e 3 é só sobre nossa posição em Cristo. Quem eu sou em Cristo e todos esses recursos infinitos que são meus em Cristo. Isso é muito importante, porque Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo, leva a primeira metade da carta só para a gente inculcar um pouco em nossos corações quem que nós somos e o que nós temos em Cristo. Agora nós vamos olhar só um pouco essas passagens, só para ter uma ideia sobre quem que nós somos em Cristo. E depois queremos então olhar os outros 2 aspectos. Em inglês, a palavra sentar é sit, né? Porque há muitos anos atrás, eu li um livro pelo Watchman Nee. Quem conhece o Watchman Nee? Ele era um grande homem de Deus na China, que Deus usou para implantar muitas igrejas lá na China. Ele foi muito usado por Deus também para explicar a palavra de Deus. Ele escreveu um livro fininho, que era chamado em inglês 3 palavras, para vocês que gostam de inglês. É sit, walk, stand. Que é sentar, andar, que é andar com Cristo, vivendo com Cristo, e stand, ficando em pé, ficando firme. Então é fácil lembrar o livro todo de Efésios com essas 3 palavras. Capítulos 1 a 3 é sit. Eu estou sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E depois, do capítulo 4 em diante, é a vida prática, vivendo em Cristo. Como é a vida em Cristo no dia a dia? E depois, da última parte, é ficando em firme contra o maligno. Capítulo 6, aquela parte sobre vestindo toda a armadura de Deus, lutando naquela batalha espiritual, que é ficando stand, né? Para ser inabalável. Ficar firme lá contra toda a cilada do inimigo. Agora, Efésios 1 a 3 está cheio de bênçãos espirituais que são nossas em Cristo. Vamos olhar no Efésios capítulo 1, versículo 3. Esse versículo é mais ou menos o tema do livro de Efésios, especialmente da primeira metade. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, onde? Em Cristo. Todas as bênçãos espirituais. Agora, o fato é, irmãos, você estando em Cristo, tudo que Jesus é, você é, não é mesmo? Jesus, a gente sempre fala que Jesus é quem? Jesus é o quê? O Filho de Deus, não é mesmo? E você é
filho de Deus, filha de Deus. Porque em Cristo, Deus nos adotou como filhos. Jesus era descendente de Abraão. E nós agora somos também o Israel de Deus. Nós agora em Cristo, Jesus é judeu, eu estou em Cristo, eu me tornei um judeu espiritual. Eu sou descendente do Abraão, do homem de fé. Porque eu também sou na mesma fé que o Abraão teve. Amém? Tudo que é Jesus, eu sou. Tudo que Jesus tem, eu sou. Por quê? Porque eu faço parte dele. Eu estou em Cristo. Agora, isso aí é demais. Agora, nota bem, todas as bênçãos, a Bíblia fala lá em Romanos 8 que nós somos co-herdeiros com Cristo, não é mesmo? Co-herdeiros. Então, tudo que é de Deus agora é meu, em Cristo. Agora, nos próximos 3 versículos, 4, 5 e 6, eu vou só notar que aqui, do versículo 4 a versículo 13, capítulo 1, versículo 4 a versículo 13, Paulo fala sobre como Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo tem nos abençoado. Ele começa falando no versículo 3 que todas as bênçãos espirituais são nossas em Cristo. Aí depois ele explica um pouco quais são dessas bênçãos e capítulo 1, versículos 4 a 6, especialmente focaliza no Deus o Pai. E olha o que Deus o Pai fez. Versículos 4 a 6. Porque Deus nos escolheu nele, em Cristo, nele é importante, né? Nele, antes da criação do mundo. Que glória, né? Eu fui escolhido por Deus para ser filho dele antes que ele criou o mundo. Você também. Para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Você é filho, filha de Deus. E continuando, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Agora, voltando para a primeira parte desses versículos, ele nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Agora, quem aqui, hoje à noite, já segue Jesus mais de 50 anos? Opa, tem um cá de mãos aí. Eu e o meu irmão Eibe, minha esposa e a irmã aqui, tem mais alguns. Agora, sabe, eu já estou seguindo Jesus mais de 50 anos, mas você sabia que todo dia eu luto com o pecado. Você luta? Não importa o que tanto que você já está andando com Jesus, você vai estar todo dia até você encontrar com Jesus. Espero que ele volte antes, né, de nós precisarmos de morrer, mas todo dia nós lutamos contra o pecado. O pecado é uma luta feroz. A Bíblia fala que a carne luta contra o espírito contra a carne, para que vocês não podem fazer o que querem fazer. Mas, antes de começar a lutar, eu preciso sempre reconhecer que aos olhos de Deus, eu já estou sem pecado. Em Cristo eu sou como? Santo e irrepreensível. Irrepreensível quer dizer o quê? Não tem nada para repreender. Totalmente sem culpa. Agora, irmãos, essa é uma verdade poderosa, não é mesmo? Porque nós sempre vamos lutar com o pecado. Mas antes de lutar, se eu estou sabendo já que em Cristo, Deus me vê sem pecado. Por quê? Eu faço parte, eu estou lá dentro de Jesus. Deus só vê Jesus. Ele não vê mais o meu pecado. Agora, é claro que quando eu peco, eu preciso reconhecer aquele pecado, porque é como um filho meu. Se o filho ficar rebelde, né, entrar no quarto, não vou fazer mais, fechar a porta. Ele não para de ser meu filho, mas pela atitude dele, a comunhão está quebrada, não é mesmo? É aí que então que o pecado já está perdoado, mas a comunhão fica quebrada, então até que ele volte a papai, perdão, aí que a comunhão volta de novo. Agora, lembra que em Cristo Deus te vê já justificado, santificado, então é por isso que é santo e irrepreensível, e glorificado, porque você já está no céu já. Em Cristo você já está na direita do Pai, já está reinando com Cristo. Não só no milênio, desde já.
estamos reinando com Cristo. Então isso é muito, muito importante, né? Porque nós precisamos de reconhecer que isso é realidade. E reconhecendo essas realidades, nos capacita para poder viver também, então, desse jeito. Agora, nos versículos 4 a 6, note bem no final dos versículos, no próximo slide, que Deus fez isso por quê? Para o louvor da sua gloriosa graça. Então, Deus me abençoa para que eu possa ser uma bênção. Versículos 4 a 6 são as bênçãos de Deus o Pai. Depois, versículos 7 a 12 são especialmente focalizados nas bênçãos de Deus o Filho. E depois, os últimos 2 versículos, 13 a 14, especialmente sobre as bênçãos de Deus o Espírito Santo. E no fim de cada desses trechos, no versículo 6, e no versículo 12, e no versículo 14, sempre fala que é para a glória de Deus. Deus o Pai me abençoa para a glória dele. Deus o Filho me abençoa para a glória dele. E Deus o Espírito Santo me abençoa para a glória dele. Olha o versículo 7, agora falando especialmente focalizando em Jesus. Temos nele, olha aí o importante, em Cristo, né? Em Cristo, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, nele é que tudo isso é nosso, né? E depois, então, sobre as bênçãos de Jesus, ele continua falando outras coisas, até versículo 12, e vamos ler agora versículos 13 e 14. Vocês foram selados onde? Em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor de quem? Da sua glória. Irmãos, essa redenção, está falando aqui, até a redenção é a redenção dos nossos corpos, né? Que lá em Romanos 8 fala que a natureza toda está gemendo, até que os filhos de Deus se manifestam, que é a redenção do nosso corpo, quando nós vamos receber esse corpo glorificado. Essa redenção que está falando aqui, a redenção que é a última parte, quando a salvação de Cristo fica completa. A justificação especialmente fala sobre o nosso espírito. A santificação especialmente fala sobre nossa alma. E a glorificação do nosso corpo. E aí, então, nós vamos receber um corpo glorificado, eterno, que nunca vai mais ter tentação, não vai ter mais luta com o pecado, não vai ter mais doença, não vai ter mais problema. Vai ser demais, né? Quando nós entramos nesse corpo glorificado. Agora, e vamos ainda, para terminar esse trecho agora de capítulos 1 a 3, eu queria que os irmãos olhassem esses últimos, são mais 2 versículos, Efésios 3, 17, ou 18 e 19, eu creio que é, né? 18 e 19. Vocês possam juntamente, Paulo está orando, essa é uma das poderosas orações do apóstolo Paulo, ele está orando para os irmãos lá de Éfeso, ele diz que vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, continuando, e conhecer, esse compreender e conhecer, essa palavra conhecer no grego inclui também experimentar, porque o primeiro é compreender, mas agora é experimentar o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Isso é demais, né? Que quando eu experimento esse amor, que é tão alto, tão profundo, tão largo, tão comprido, aí eu fico cheio de toda a plenitude de Deus. Isso é demais, porque na medida que eu vou experimentando o amor de Jesus, eu vou me tornando cada vez mais igual a Deus, né? Eu vou ficando até cheio da presença dele. Agora, nesses primeiros 3 capítulos, como eu disse agora, Efésios 3 termina com essa oração do Paulo. E Efésios capítulo 1 também tem uma outra oração muito, muito poderosa, que Deus usou muito na minha vida pessoal. Sabe, quando eu estava com mais ou menos 18 anos de idade, eu estava começando a faculdade bíblica, lá nos Estados Unidos, e eu sempre, desde que eu entreguei minha vida para Jesus, com 5, 6 anos de idade, eu sempre procurei seguir a Jesus. Mas, quando eu comecei a estudar, eu passei uma fase muito difícil na minha vida. Comecei a ter muitas dúvidas,
eu até cheguei a duvidar, eu não queria duvidar, eu cria sinceramente em Jesus, Jesus era tudo para mim, mas eu comecei a ter dúvidas, como que eu posso ter certeza que Deus realmente existe? Como que eu posso ter certeza se a Bíblia realmente é a palavra de Deus completamente? E eu estava então lutando com essas dúvidas e ao mesmo tempo tendo muitos problemas emocionais. Eu cheguei até realmente a entrar em depressão. E eu passei uma fase muito escura, que eu não sentia nem vontade de viver. Eu lembro passando dia após dia sem um pingo de vontade de viver. Eu só queria morrer, verdade. Na verdade, todo dia minha vontade era morrer. Só que eu sabia que suicídio não era opção. Mas eu estava em muita depressão e muito confuso. E ficou tão difícil para estudar naquela situação que eu parei meus estudos, voltei para o Brasil para estar com meus pais. E lá no Brasil eu senti totalmente derrotado. Foi uma fase muito escura na minha vida. Mas durante aquele tempo, houve um outro rapaz americano que queria viajar um pouco pelo Brasil. Ele não falava muito português, então ele me pediu para viajar com ele. Então nós viajamos por um mês de ônibus e saímos de Goiânia, fomos para o sul, lá para o norte e tudo, passamos um mês. A gente dormia no ônibus à noite e via as coisas durante o dia. Mas o hotel foi o ônibus, né? Mas durante esse mês, sabe, esse colega meu, ele não gostava de conversar muito, ele era meio caladão. Então eu tinha muito tempo para meditar na palavra de Deus. E eu peguei essa oração, a segunda parte de Efésios, capítulo 1, que fala que Deus possa... Paulo está orando para os cristãos lá de Éfeso, falando que Deus possa abrir os seus olhos para ver essa riqueza que eles têm em Cristo, esse grande poder que ressuscitou, esse poder glorioso que ressuscitou Jesus dos mortos, mas pedindo a Deus para iluminar os olhos do seu coração, para abrir, para dar revelação espiritual. E eu estava orando essa oração todo dia, durante um mês. E a gente passava muito tempo no ônibus, então eu orava, meditava, pensava, e durante aquele mês, aos poucos, a escuridão foi passando. Foi uma coisa incrível, que no final do mês, quando eu cheguei de volta, nós morávamos em Goiânia, em Goiás, naquela época, e quando eu cheguei de volta em Goiânia, eu lembro, chegamos bem de madrugada, e minha mãe abriu a porta, e eu lembro abraçando minha mãe, chorando, porque novamente eu sentia vontade de viver. E sabe, é uma coisa incrível, porque durante aquele mês, Deus começou a abrir meus olhos mais para quem eu sou em Cristo, o que eu tenho em Cristo. E agora eu já tenho 68 anos e eu nunca mais tive depressão. E Deus me curou tanto que até fui para o Japão sozinho para começar o trabalho lá. Depois de 10 anos, Deus me deu essa preciosa companheira. Mas é porque eu comecei a compreender quem eu sou e o que eu tenho em Jesus. E é por isso que... E depois que a gente sofre um pouco, a vida fica bem melhor, sabe disso? É bom sofrer. Porque quando a gente não sofre, a gente não sabe como é não sofrer, né? Mas quando a gente sofre, depois tudo se torna fácil. E eu compreendi que aquela verdade de Romanos 8, 28, que Deus coopera tudo para o bem. Não importa o que for a enfermidade, o problema, o acidente, a tragédia, mas se eu realmente estiver em Cristo, não há por acaso, não é mesmo? Não há acidente, não há por acaso. Em Cristo, Deus está tudo, todo pontezinho, toda vírgula, está tudo planejado. E a promessa é muito clara. Deus coopera tudo para o bem daqueles que o amam. Amém? Glória a Deus. E essa é a realidade de quem nós somos em Cristo. Sabe, meu pai gostava de contar uma história, eu quero contar essa história para vocês. Ele sempre falava dessa história. Ele disse que, muito tempo atrás, né, antes que tinha aviões, na época quando tinha muitas pessoas da Europa imigrando para os Estados Unidos, que tinha um homem lá na Europa que queria imigrar para os Estados Unidos. E ele era muito pobre, mas ficou sabendo que lá nos Estados Unidos tinha mais oportunidades financeiras e tudo mais, então ele resolveu imigrar. Então ele trabalhou no duro muito tempo, até poder comprar a passagem do navio, mas ele sabia que
ele sendo pobre, ele não ia poder comer as refeições do navio. Então, ele fez um grande estoque de queijo com bolacha de água e sal. Porque é coisa que não estraga, né? Então, ele comprou um tantão de queijo e bolacha de água e sal e levou lá junto com ele dentro do barco. Aí, chegou a hora do café. Então, muitas pessoas, né, no navio já estão indo lá para o restaurante, para a cafeteria, lá para comer, tomar o café gostoso. Ele entrava lá para o quarto e comia a bolacha com queijo. Chegava na hora do almoço, né, vinha aquele cheirinho gostoso do bife assado, daquele estrogonofe, tudo lá. Mas o que ele fazia? Ele entrava de novo lá para a cabine dele e era bolacha com queijo, queijo com bolacha, bolacha com queijo. E todo dia, café, almoço, janta, era sempre bolacha com queijo. Agora, estava chegando próximo ao final da viagem, e ele estava conversando com o tripulante lá do navio, e o tripulante perguntou: mas, meu querido senhor, você não gosta da gente? Porque eu reparo que toda vez que tem uma refeição, você lá entra na sua cabine e não come com a gente, você não gosta da gente? Não, meu senhor, você não entende, eu sou um homem pobre, eu mal consegui comprar a passagem do navio, eu não tinha condições de comprar, né, pagar para as refeições. Aí o tripulante diz: mas, meu querido senhor, na passagem estava incluído todas as refeições. Agora, infelizmente, tem muitos cristãos que só vivem de bolacha e queijo, não é mesmo? Deus tem um banquete para nós. Todas as bênçãos espirituais são nossas. Mas nós vivemos muitas vezes reclamando da vida. Porque está muito quente, porque está muito frio, porque a criança está doente, porque o trabalho, né, perdi meu emprego. Agora, gente, nós temos que ter essa perspectiva da eternidade. Esse corpo é passageiro, essa vida é passageira. Nós somos peregrinos aqui na terra. Não vamos ficar, né, as estacas da nossa tenda muito fundo, não, porque nós somos peregrinos, a nossa pátria é os céus. Nossa prioridade não são as coisas materiais, não é mesmo? As nossas prioridades são as coisas espirituais. Isso que vai valer para toda a eternidade. Agora, isso é quem eu sou em Cristo. Eu não preciso viver com bolacha e queijo, porque Deus tem fartura espiritual para mim. Agora, irmãos, entrando no capítulo 4, nós vamos agora resumir, só para terminar. No capítulo 4, 1, vamos ver esse versículo. Primeiramente, está a segunda parte de Efésios, é Efésios capítulo 4, versículo 1, até capítulo 6, versículo 9, é esse trecho aqui. Vivendo em Cristo no dia a dia. Depois que eu conheça quem eu sou em Cristo e tudo que eu tenho em Cristo, aí eu fico preparado para viver essa vida no dia a dia. Olha agora no capítulo 4, versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Irmãos, nós recebemos a melhor vocação do mundo, não é mesmo? Somos adotados como filhos, nós temos tudo em Cristo, Deus promete cooperar tudo para o bem. E agora, do capítulo 4 em diante, são muitos ensinamentos bem práticos, cheios de mandamentos. Por exemplo, você lembra que Efésios 5 fala como a mulher deve tratar seu marido, como o marido deve tratar sua esposa, como os pais devem tratar seus filhos, filhos dos pais, os empregados com os seus senhores, senhores com os empregados. Está tudo lá em Efésios 5, 4, 5 e 6. Por quê? Porque agora, depois que eu já sei quem eu sou e o que eu tenho em Cristo, aí sim, aí eu estou capacitado para poder viver de uma maneira digna dessa grande vocação. Eu queria compartilhar mais 2 versículos de Efésios 5, 1 e 2, que fala sobre andando em amor, vivendo essa vida de amor. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Irmãos, na vida cristã, eu só vou conseguir me tornar cada vez mais semelhante a Jesus na medida que eu deixar Jesus viver a vida dele através de mim, não é mesmo? Porque
eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Ele me selou com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Jesus vive em mim através do Espírito Santo, não é mesmo? Então, é na medida que eu conscientemente, momento por momento, durante o dia todo, eu estou, Jesus, não é mais eu quem vivo, é tu que vives em mim. Viva agora a tua vida através de mim hoje. E dependendo somente no poder do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, eu vou poder viver todo dia vitoriosamente. Agora, esse processo, é claro que é longo, você não vai de repente conseguir ser igual a Jesus, porque na prática, em Cristo, você já é como Jesus, você já faz parte de Jesus, você é santo e irrepreensível. Mas na prática é um processo longo. Mas na medida que eu reconheço quem eu sou em Cristo e o que eu tenho em Cristo, isso vai apressar, vai adiantar esse processo muito, muito mais. Olha só o que diz Romanos 6:11. Da mesma forma, consideram-se mortos para o quê? Para o pecado e vivos para Deus. Onde? Em Cristo Jesus. Em Cristo eu já morri para o pecado. Agora, essa é uma realidade. Eu já morri. Defunto não é tentado. Mesmo? Pode ter qualquer tentação lá que o defunto está sempre com aquele meio sorriso lá. Agora, o defunto não é tentado por quê? Porque ele morreu. E você também morreu, não é mesmo? Você foi crucificado com Cristo. Agora, irmãos, quando eu reconheço essa verdade, que eu estou crucificado, eu já morri para o pecado, eu tenho que... A Bíblia manda, considera-se que nós precisamos de reconhecer esse fato. Não, eu não preciso tentar me convencer. Não é para... Eu só tenho que reconhecer a realidade. Que eu já morri para o pecado, agora não é mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu já fui crucificado, já morri para o mundo, para o pecado. E na medida que eu me considero morto para o pecado, e na medida que eu me submeto dia a dia, momento por momento, ao Espírito Santo, aí que Jesus vai ter a liberdade de viver a vida dele através de mim. Amém? E aí que é vitória, e mais vitória, e mais vitória. Se eu tentar lutar com o pecado com minha própria força, eu vou cair na cara toda vez. Toda vez, porque nós nunca poderemos vencer o pecado, nunca poderemos amar como Jesus ama, nós nunca poderemos realmente sacrificar nossas vidas como Jesus sacrificou a vida dele por nós, se for da minha própria força. A única maneira é deixar o próprio Senhor Jesus fazer isso através de mim. Porque não é mais eu quem vivo, é Jesus que vive em mim. Irmãos, Jesus tem um ano maravilhoso para vocês. Para cada um de nós. Em Cristo, você é mais que vencedor. Glória a Deus. Eu quero só terminar com a última parte, que é de Efésios 6, 10 em diante, ficando firme em Cristo contra o maligno. Você está onde? Em Cristo. Deus vê você mais? Não, ele só vê quem? Jesus. E o diabo vê quem? E o diabo também só vê Jesus, não é mesmo? Sabe, quando eu trabalhei uns 5 anos e meio lá em Santarém, como todo o Brasil, né, Santarém tem muita macumbaria e espiritismo e muito contato diretamente com os demônios, então muita gente fica endemoniada. E uma coisa que eu fiquei muito impressionado quando eu estive lá em Santarém, quando alguém me chamava para expulsar um demônio, como que a pessoa endemoniada, quando me via, ficava com raiva e medo. Eu lembro uma vez entrando na casa de uma mulher endemoniada, eu entrei e ela... Mas foi um rosto que tal. Aí ela pulou para o meu lado para avançar em mim, e eu só falei 2 vezes, porque qualquer pessoa que está em Cristo tem toda a autoridade contra toda obra maligna mesmo. Não tem que ser pastor, não tem que ser nada, só estando em Cristo. Eu estando em Cristo já é tudo, mas eu só disse para ela, em nome de Jesus, falei para o demônio, né? Em nome de Jesus, sai dela, sai agora. E ela, bum, caiu lá no chão, bum. E aí, o demônio saiu, ela ficou lá desmaiada, e aí eu toquei no rosto dela, Sandra,
ela abriu os olhos, estava totalmente normal. Por que o medo? Porque quem que ela viu? Ela viu Jesus. Não é você, é Jesus. E o diabo, ele sabe que nós estamos em Cristo, ele vê Jesus. E por isso que nós temos toda a autoridade. Jesus falou lá em Mateus 10 que eu te dou autoridade sobre toda obra maligna para pisares em serpentes, escorpiões. Por quê? Porque nós estamos onde? Em Cristo. Oh, gloriosa vitória que nós temos, porque nós estamos em Cristo.